Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, hoje aqui no Senado da República eu trago alguns fatos, pensamentos e reflexões de ontem e de hoje. Senhor presidente, o texto que leio em seguida nesse início é forte e merece nossa atenção. É brilhante em sua argumentação, belo em seu pensar e, sobretudo, tão atual. Abro aspas, senador Paim, senador Cajuru, senador Lucas. Abro aspas. De todos os deveres que incumbem ao Estado, o que exige maior capacidade, dedicação e justiça e maior soma de sacrifícios, aquele com que não é possível transigir sem a perda irreparável de algumas gerações. Aquele em cujo cumprimento os erros praticados se projetam mais longe nas suas consequências, agravando-se à medida que recuam no tempo. O dever mais alto, mais penoso e mais grave é, de certo, o da educação, que, dando ao povo a consciência de si mesmo e de seus destinos e a força para afirmar-se e realizá-los, entretém, cultiva e perpetua a identidade da consciência nacional na sua comunhão íntima com a consciência humana. Fecho aspas. Isso foi escrito, senhores senadores, e lutado em 1932, no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, liderados por Fernando de Azevedo, autor desse trecho que li, com Anísio Teixeira, Lourenço Filho e Roquete Pinto, dentre outros. Foram anos e anos, e ainda hoje, lutamos por uma educação nova e inclusiva, tal qual os nossos pioneiros a preconizaram. Senhoras e senhores, educação é minha bandeira maior. Foi pela educação que entrei na vida pública. Foi para ampliar o acesso à educação que lutei e luto. Por isso, fui eleito deputado distrital, por 2 vezes deputado federal e agora, com o voto da população do DF, estou aqui no Senado Federal. Nesse meio tempo, entre uma eleição e outra, eu tive o privilégio de ser secretário de Estado de Ciência e Tecnologia no DF por 2 mandatos. Mas quero aqui, senhor presidente e senhores senadores, falar da nossa constante e secular preocupação que é o desenvolvimento do nosso país, tão rico e ao mesmo tempo tão pobre. Tão rico pelas suas riquezas naturais e de seu povo trabalhador, e tão pobre pela falta de oportunidades para a maioria, sobretudo para os jovens que hoje representa um contingente imenso de desempregados, sem perspectivas, sem alento. E esse estado de coisas se dá justamente porque a educação vive nessa gangorra. Ora tem avanços, ora tem retrocessos. Universalizamos o direito ao acesso à educação, mas não oferecemos uma educação de qualidade. Os estudantes saem da escola, senador Cajuru, sem saber as matérias básicas, ou seja, não sabe escrever, nem ler, fazer contas de somar, diminuir, multiplicar e dividir. Isso impacta no futuro porque não terão um raciocínio lógico, não aprenderam a analisar e raciocinar, sequer sabem explicar um assunto qualquer. É triste, é muito triste. Quero neste momento abrir aspas para um pensamento que traduz uma vontade de todos nós. Abre aspas. Eu abro aqui. É nos educadores que o Estado tem de preocupar. Tem que procurar apoio para levar aos estudantes e aos pais, e por meio destes, a todas as esferas da vida social, o espírito de ordem e disciplina, e a capacidade de renúncia aos interesses imediatos, em proveito de uma obra imensa, cujos efeitos não se farão sentir totalmente, senão em gerações futuras. Fecho aspas.
O autor dessa frase é, de novo, Fernando de Azevedo. Foi o redator e um dos mais brilhantes pensadores brasileiros, primeiro signatário do Manifesto dos Pioneiros pela Educação Nova e que, além do manifesto, fundou as editoras de livros didáticos e de literatura mais importantes do país. Foi com Fernando de Azevedo que eu e você estudamos as ciências e as humanidades em nossas escolas de bairro. Antes disso, nem escolas para todos e livros brasileiros sequer existiam. Depois do Manifesto de 1932, muita coisa mudou na educação brasileira. As escolas das cidades foram para o campo e elevaram o nível de informação. Muitas tiveram mudança em sua própria arquitetura, com a oferta de laboratórios, auditórios, educação física, bem como de arquitetura, com espaço de lazer e de cultura. Foi uma mudança e tanto. A ideia do manifesto era de que a educação não se resumisse à sala de aula, mas preparasse o aluno para a vida pessoal e profissional. Entretanto, como disse antes, o Brasil vive nessa gangorra e depois do manifesto que foi feito logo após a Primeira Guerra Mundial, veio a ditadura de Vargas e somente em 1959, novo manifesto trazia as bases desse anterior. Foi lançado a alguns estados e alguns estados conseguiram fazer essa mudança. E não pararam, posso estar enganado aqui, mas Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco continuaram. O Ceará, com o Lourenço Filho, fez um trabalho excepcional. Eu chamo aqui a atenção do senador aqui, Tasso, que certamente sabe desse trabalho em seu estado. Prezados colegas, para aqueles que não fizeram uma análise mais aprofundada desse manifesto, que ora relembro, peço que o façam. É aula de Brasil, é compreensão do Brasil, é viver e hoje reviver os problemas que poderiam ter sido resolvidos, poderiam ter sido solucionados se não tivéssemos que viver essa gangorra permanente. Estou falando da década de 30, 50, e posso ainda discorrer sobre tudo que se seguiu nas décadas seguintes, dos erros e acertos, mas o que queira de fato trazer, que queria trazer aqui de fato, hoje, nessa Casa de Leis, são as sugestões de ontem e que permanecem atuais nos dias de hoje. Não que não tivesse oposição e luta, foram feitas em meio a disputas e contendas, em meio a pensamentos da direita e da esquerda. Foram feitas pelo Brasil, mas por não terem prosseguido, perdemos o futuro de algumas gerações. E se não trabalharmos agora, perderemos as próximas. Azevedo previu e alertou no Manifesto de 1932, depois da Primeira Guerra Mundial. Estava escrito que ficamos por um tempo ainda por conta dessas mudanças que nos trouxeram as universidades e a pesquisa. Isso contribuiu muito para que pudéssemos prosseguir no desenvolvimento de nosso país. Salvamos, em parte, uma geração, mas a educação básica só foi ter algum protagonismo na Constituição de 1988, quando ficou estabelecido o acesso universal à educação. Pois é, construímos escolas, matriculamos as crianças, mas não oferecemos uma educação de qualidade. Por isso, estamos à beira de perder mais uma geração se não agirmos já. É sabido e dito, e se não me engano, publicado em todas as letras pela instituição, acho que todos pela educação, que diz: quando o direito à educação foi universalizado, houve uma rápida expansão de um modelo de escola que antes era oferecido para poucos, para atender a uma população muito maior e mais diversificada. Com esse modelo, a escola não foi capaz de compensar a falta de repertório das crianças advindas de famílias mais pobres e com menos escolaridade. Muitos já falaram de nossas diferenças e de nosso atraso com relação à China,
a Coreia do Sul. Muitos já falaram que perdemos o bonde da história, quando tínhamos tudo para estar na frente desse trilho. Perdemos sim o bonde da história, quando tínhamos tudo para passar por todas as estações. Eu sei, e todos vocês sabem, há solução. E essa solução nem é tão difícil se tivermos planejamento, confiabilidade e, sobretudo, amor ao nosso país. Meus colegas aqui presentes, a educação é nosso maior projeto. Sem ela não há desenvolvimento econômico e nem inovação. Enquanto travamos todas essas batalhas, não podemos perder outras que já estão a caminho. Podemos tocar os projetos de excelência, existem muitos. Fiz algumas sugestões, uma dessas trata do recebimento da contrapartida daqueles que estudam em universidades públicas, que podem ajudar nas escolas em tempo integral com o seu trabalho. Os que estudam com bolsa do ProUni e do FIES também podem dar sua contrapartida. Tudo isso pode ser feito antes da formatura e serviria como estágio, mas pode também ser feito após a conclusão do curso. E aí esses alunos seriam contratados por um tempo determinado para atuar nos serviços públicos, especialmente na educação. Precisamos ainda que a universidade e os institutos de pesquisa atravessem os muros da instituição e venham para a comunidade. Por isso eu trouxe também para o DF um projeto que pode ajudar nessa interação e que vai trazer emprego e renda para cidades e comunidades. Esse projeto partiu, inclusive, do Congresso, do Ministério da Educação, e hoje é um piloto em 4 regiões, aqui no Rio Grande do Sul, Campina Grande, na Paraíba, aqui em Itapeva, São Paulo e Brasília, que vai ajudar muito as escolas, a comunidade e ao país. São o Centro de Desenvolvimento Regional, que passou a ser uma política pública agora, estruturante, da comissão que presido de Desenvolvimento Regional e Turismo. Sou um contador, auditor, mas acima de tudo um professor, que aprendeu e se tornou alguém na vida pela educação. Foi pela educação que me tornei profissional, eduquei meus filhos e hoje represento como parlamentar a população do Distrito Federal. E para finalizar, senadores, penso que quando se fala de viver, se fala de cultura. Quando se fala de cultura, se fala de educação. Peço a todos vocês que pensem na educação e cultura como um projeto primeiro desse país. Não há economia, não há nada sem educação. Essas, então, eram as minhas considerações. Agradeço, presidente. Era o que eu tinha falado. Sei do discurso que foi falado hoje no Dia da Saúde, mas não poderia deixar de falar também na educação, que é prioridade, que precisamos realmente colocar na agenda dessa casa, como fiz agora na audiência pública, que foi da agenda da indústria. Sugeri, e estou transformando isso num projeto de resolução, para que a Câmara e o Senado possam dedicar uma semana, durante 10, 15 semanas, para alguns temas. Nós temos que dedicar uma semana para votar todos os projetos pendentes da educação, da segurança, como agora colocaram a Previdência como prioridade, mas a prioridade real é a educação. Muito obrigado aí, presidente.